Aninha, bora dar uma amenizada, sentir o cheirinho do campo? Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. Márcio Fernandes, muito boa tarde. Você tá bem, meu velho? Graças a Deus, meu amigo. Tudo bem? Joel, Ana, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Você sabe que virou uma marca registrada, né? Virou. Nem eu sei imitar. Inimitável, É meio né? que o Munra. Você lembra do Munra lá do Thundercats, não é? Exatamente. O Munra é Márcio. É meio assim. Muito legal. Aliás, eu passei na técnica, deixa eu agradecer o cafezinho ali do Roger e companhia. Cadê o nosso, hoje? Feito na hora. Caramba, meu, hora que Muito você entrou bom com esse café. O cheiro do café exalou aqui. E você sabe que ele me pelo falou... estúdio, eu fiquei com água na boca. Ele me falou, Joel, uma coisa que causou curiosidade e ao mesmo tempo pode ser uma pauta pra gente. Estava me falando agora lá na técnica, Márcio, está aumentando o furto de gado no campo, né, que é chamado de abigeato, e é o furto, não é o roubo. E eu falei, Roger, é verdade, é isso mesmo, tem aumentado consideravelmente. Então a gente pode até um dia tratar sobre esse assunto, porque estão roubando máquinas agrícolas, estão roubando gado, e a gente sabe como no linguajar policial é tudo fita dada, né, geralmente, né? Sim, o cara faz o levantamento, alguém fala, ó, tem o gado assim, assim, assado ali, a casa do peão é longe, é fácil. Até porque para transportar animais desse porte, maquinário desse tamanho e já entregar para o receptor, tem que estar tudo combinado, porque não dá para guardar dentro de casa, né? Ô, Márcio, você está falando em furto, mas tem roubo também. Tem bastante. Tem bandido que chega na casa lá do gerente, do peão, fala, ó, pode juntar o gado e colocar no caminhão ali agora. Pede ajuda para ele para concretizar, né, o roubo. Isso acontece com muita frequência mesmo. Mas hoje sextou, né, Joel? Sextou, agrodesafio. Agrodesafio de hoje. Hoje tem agrodesafio. Até me esqueci dessa parada. Enquanto nós estávamos aqui ouvindo vocês na rádio com todas essas informações relevantes, importantes, com a credibilidade que vocês têm, eu estava aqui lembrando, acabei de anotar algumas coisas, uma ideia que fica aqui de repente para vocês discutirem e ver se isso é legal, da gente criar um agro curiosidades também. Porque tem algumas coisas interessantes aqui, do tipo, por exemplo, produtos de origem bovina. Né? Fui lembrando o que é feito a partir da origem bovina, produtos que a gente usa no dia a dia, como esmaltes, vassouras, pincéis de maquiagem, extintor de incêndio, vacinas, tudo a partir do boi. Sabe outra também? Gelatina, por exemplo. A gelatina. Tem tanta coisa que é feito, né, do agronegócio brasileiro, e nesse caso da agropecuária. E a gente só quando pensa em leite, queijo, carne. Exatamente, E você sabia, Ana, maquiagem, só para você ter uma ideia, você sabe, na verdade, de onde vem a maquiagem? Por Não que faço ela... ideia. Ah, eu imagino. No rabo do boi. Os pincéis da maquiagem, os melhores são feitos das orelhas dos bovinos, Joel. O pelo da orelha? Do rabo é a vassoura. Do rabo é mais duro. Do rabo é mais duro. Aquela vassoura de cerda mais escura é feita a vassoura, né? A vacina que a gente está discutindo tanto, por exemplo, o soro, que é feito a partir da fabricação das vacinas, ela é retirada, ela é extraída do boi também. Legal. Então é bem legal essas agrocuriosidades. Mas hoje, na verdade, é sobre a obrigatória da mistura do etanol à gasolina. Isso aconteceu um dia, né? Ou seja, vamos misturar etanol à gasolina. A partir de hoje é obrigatório no Brasil, até porque a gente importava muita gasolina. Muito combustível. Em que data isso aconteceu? Né? A partir de que ano que foi, na verdade, obrigatório essa mistura do nosso combustível verde, do nosso combustível a partir da cana-de-açúcar, na gasolina? Em 1938, 49, 1949, 1960 ou 1971. São algumas dicas, na verdade, para quem está nos escutando nesse momento. E uma outra, Joel, sobre o órgão que é responsável por calcular a produção agrícola no Brasil. Mas vamos pela primeira pergunta, então. Vamos lá. Quando que regulamentou-se a mistura de álcool na gasolina? Que se tornou obrigatória, na verdade, né? Eu também. Uma história mais moderna, 1971. Modernão. Nos anos 70, né? O que a gente pode lembrar dos anos 70? Que talvez a construção de Brasília, algumas coisas, né? Por exemplo. Verdade. Bom, vamos na resposta, que é 1938. É mais antiga. É a mais antiga, na verdade. 1938, ainda na era Getúlio Vargas, né? Onde aconteceu um decreto-lei dizendo que essa mistura do álcool anidro nacional deveria entrar na gasolina que era importada, né? Na gasolina estrangeira. Legal. E sobre os órgãos que fazem o cálculo da nossa produção agrícola no Brasil, nós temos o CONAMA, a CONAB, o CPEA e a Embrapa. Então, abrindo as siglas, né? Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB,
A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o CPEA, que é o Centro de Estudos em Economia Aplicada. O cálculo do quanto deve ser feita essa mistura. Todo ano, na verdade, é feito um levantamento, né, seja ele mensal, semestral, trimestral, da nossa produção agrícola, de quanto nós estamos produzindo no Brasil. E há um órgão responsável por isso. Isso permeia também o mercado, inclusive, porque se a gente espera uma safra mais cheia, ou seja, mais valorizada, ela, em tese, ela pode cair um pouco o valor de mercado. Se a gente espera uma safra um pouco menor, na verdade, a lei da oferta e da demanda, ela pode se tornar um pouco mais cara. Hoje eu fiquei com uma dúvida, cara. A gente estava abordando lá na TV a alta de preços de alimentos, né? Sim. E eu fiquei na dúvida se a gente está na safra ou na entre-safra de alguns legumes. De legumes. Estamos hoje o quê? Safra ou entre-safra? A gente está, na verdade, legumes e verduras... Legumes e produtos como um todo. Essa você tem até o ano inteiro, Joel, porque nós temos cinturões verdes, inclusive aqui em Mogi das Cruzes, bem perto de São Paulo, nós temos um cinturão verde bem importante, que hoje é utilizado vários tipos de técnicas, né? Então você tem a hidropônica, você tem aquela que é com estufa, então você tem uma quantidade ainda para atender o mercado. Mas é claro que elas têm as suas épocas em que são mais fartas, digamos assim, né? No caso dos legumes e das verduras. Aí depende muito, né? Por exemplo, assim, se a gente pegar, lembra do vilão o tomate, que já foi o vilão da inflação há um tempo atrás, por exemplo? A gente está numa época boa, por exemplo, para a colheita do tomate. E acontece a mesma coisa com outras frutas, legumes e verduras. Por quê? Porque se faltar muito, exemplo, tomate, cebola, batata no mercado, devido a uma estiagem, uma seca e tal, o que vai acontecer com esses produtos? Vão aumentar demais. A minha pergunta é a seguinte, daqui para frente, tem chance de cair o preço de alimento? Sabe qual é o problema? Devido a algumas safras? Então, ontem até a gente iria falar sobre isso. Na verdade, já aumentou em média 15% o preço dos alimentos somente de janeiro até hoje. 15% em média. Vocês devem lembrar do arroz. Coisa que aumentou muito mais, outras menos. Os novos vilões, né? O arroz. O óleo de soja foi 80 e tantos por cento, batata, cebola, tomate também subiu bastante. Então, nós temos sim uma cesta de produtos de alimentação que subiram demais, né, nesse período. Isso não vai cair? Vai. Isso também vai cair, vai. Porque como você acabou de dizer, nem a doença que a gente pega, que a gente está suscetível lá fora dura para sempre, os preços é a mesma coisa. Com a entrada das produções agrícolas no mercado, os preços tendem a descer. Agora, você acha que quando colher arroz, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tiver uma safra legal, o problema é que o preço vai cair? Vamos ao exemplo do arroz. O problema do arroz é que ele é produzido essencialmente lá no Rio Grande do Sul. Nós não atendemos a demanda interna. Nós tivemos problemas com o clima lá no Rio Grande do Sul. E você deve lembrar que o governo também autorizou a importação de arroz sem taxar essa importação. Mas não teve muito efeito, né? Não teve muito efeito, muito bem lembrado. Quase nenhum, na real. Quase nenhum. Vai cair ou não vai? Mas a ideia era essa. Ele deve cair. Com a entrada de quê? Com a entrada de novos produtores, com incentivo a novos produtores a não, primeiro, deixar a atividade. Porque tem que levar em consideração que o que nós temos hoje, que já é insuficiente, você imagina se alguns produtores pararem de produzir, o problema vai ser maior ainda, exatamente. Então, qual é a ideia? A ideia é que o governo tenha políticas públicas eficientes para que as regiões que são aptas, e aí depende de clima, de solo, entre outras coisas, são aptas a produzirem arroz, por exemplo, que tenham um incentivo para que aquela região também vire produtora. E mas aí está caminhando nesse sentido. Ainda muito fraco também, João, porque o grande produtor, como eu disse, é a região sul do país, devido ao clima. Sabe que você podia fazer uma pauta legal que é de extremo interesse da maioria? Hoje, eu acho. Você podia pegar assim, arroz, feijão, óleo e alguns outros produtos essenciais, alimentos essenciais, e fazer o seguinte: a previsão para esse ano agora. A projeção de quando vai cair. Exatamente. Olha, o arroz vai ter a safra em tal data, há uma projeção de mercado de cair o preço tal data ou não. O feijão é a mesma coisa. Acho que seria uma pauta legal, viu? É bem importante o que você está dizendo, mas a gente precisa levar em consideração uma coisa também, João. E é claro que aqui a gente não vai usar o microfone para isso. Porque se a gente começa a alertar demais a população sobre a falta de um determinado produto, todo mundo corre para o supermercado comprar aquele produto agora para fazer estocagem. E estocar produto também não é legal. Você deve lembrar no começo da pandemia que isso tudo também virou uma febre,
onde correria para os supermercados para comprar papel higiênico, por exemplo, que ia faltar papel higiênico, ia faltar isso, ia faltar aquilo, e não faltou. O Ministério da Agricultura foi muito cobrado no comecinho da pandemia de que, olha, tomem muito cuidado, muita atenção, porque vai faltar alimentação para a população, alimento é essencial para a saúde. E durante todo o tempo, e até hoje, o Ministério sempre garantiu: não vai faltar alimentos para o brasileiro. Fiquem tranquilos. O problema não é faltar. O negócio é o preço, o problema exatamente. E aí, vamos ficar em cima desses mas preços aí. Mas é legal do preço. A gente tem uma ideia, uma projeção. Isso, do que deve acontecer a médio prazo. Especialmente a médio prazo. Com os alimentos mais importantes. Inclusive, põe nessa lista, por favor, Márcio, ovo. A gente tem falado muito do ovo. O ovo encareceu bastante nesses últimos dias. De cara, óleo de soja, ovo, carne, arroz, feijão, tomate, macarrão. Essas coisas mais importantes no dia a dia. Fechado, Márcio? A nossa cesta básica. Legal. Agora vamos para a resposta aí. Qual que é o órgão que faz o cálculo para a mistura do álcool com a gasolina? Não, esse já foi, que é 1938. Não, o órgão, não é o órgão que faz o cálculo? É que 38 foi o ano, né, da mistura do etanol à gasolina. Agora, qual é o órgão que faz, na verdade, o cálculo da produção agrícola? É produção agrícola. É produção agrícola, de toda a nossa produção agrícola. É a Conab, Joel. É uma Companhia Nacional de Abastecimento. Esquecidas as alternativas. E que promove, inclusive, a segurança alimentar, né? A segurança nutricional vinculada ao Ministério da Agricultura, e ele faz um levantamento da nossa safra. É muito importante a gente ter uma ideia, porque dá também, Joel, uma margem para preços, seja o preço pago ao produtor, como para o consumidor. E a gente segue nessa linha. Sextou, um grande abraço para vocês. Valeu, Márcio, um abraço. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau.